Capítulo 14. A sala estava pronta para receber nossos convidados. 2 fileiras de assentos estavam dispostas como numa arquibancada, o que me lembrava a forma como os selecionados sentavam no jornal. Havia comida e bebida em alguns pontos do cômodo, um controle de segurança perto da porta e algumas câmeras circulando. Atrás da equipe de produção estava a elite, sentada contra a parede, e todos pareciam empolgados por poder acompanhar uma parte do meu trabalho. Fiquei feliz por ver Kyle e Eric com cadernos nas mãos, ainda que, no caso de Eric, fosse mais para ajudar Henry. Tinham vindo ao trabalho. Você está linda, Maurid garantiu, provavelmente depois de me ver ajeitando a gola. Tentei escolher um traje de trabalho sem parecer formal demais. E conseguiu. Só precisa se acalmar um pouco. Eles não estão aqui para atacar você. Estão aqui para conversar. E a única coisa que você precisa fazer é ouvir. Concordei com a cabeça. Posso fazer isso. Respirei fundo. Nunca tínhamos feito uma coisa daquelas antes, e eu estava tão alegre quanto horrorizada. Como você conheceu essas pessoas? São amigos? Não exatamente. Algumas ligaram para os programas de rádio que fiz antes, outras foram sugestão de conhecidos. É uma boa mistura de situações econômicas e sociais, o que deve garantir uma discussão bem abrangente. Processei a informação. Tratava-se simplesmente disso, uma discussão. Eu encararia pessoas que viviam de fato no nosso país e ouviria o que elas tinham a dizer. Não era uma multidão enorme, apenas algumas pessoas. Nós vamos conseguir, ok? Ele disse para me tranquilizar. Muito bem. Tentei lembrar a mim mesma que aquela era uma coisa boa assim que os convidados começaram a entrar na sala. Fui cumprimentar uma mulher que parecia ter gastado mais tempo com o cabelo do que eu, e seu marido que, embora fosse bonito, poderia ter abusado um pouco menos do perfume. Alteza, a mulher saudou, curvando-se numa reverência. Meu nome é Sharon Spinner, e esse é meu marido Dan. Ele também fez uma reverência ao ouvir seu nome. Estamos muito contentes por estar aqui. É ótimo que o palácio invista um tempo para ouvir o povo. Concordei. Já estava mais do que na hora. Por favor, sirvam-se e fiquem à vontade. Os produtores podem parar para entrevistá-los enquanto os outros se acomodam, mas vocês não são obrigados a falar com eles se não quiserem. Sharon tocou o canto dos lábios para garantir que a maquiagem estava o mais impecável possível. Não nos incomodamos nem um pouco. Ela disse, vamos, querido. Não me contive e revirei os olhos. Os Spinner pareciam ansiosos demais para aparecer. Atrás dele vieram os Barnes e os Poulter. Havia uma garota desacompanhada, Brie Markson, e 2 jovens, Joel e Blake, que se conheceram no salão de entrada e já conversavam como se fossem amigos. Por fim, chegou um casal mais jovem que se apresentou como o Sr. e a Sra. Shell. Pareciam ter feito o máximo para conseguir roupas legais para a ocasião, mas sem sucesso. Branton e Ellie, certo? Perguntei, chamando-os para vir ao meu lado. Sim, Alteza. Obrigado pelo convite. Branton respondeu com um sorriso, aparentando estar grato e envergonhado ao mesmo tempo. Quer dizer que vamos conseguir nos mudar agora? Parei na hora e encarei os dois. Ela engoliu em seco, numa tentativa clara de não criar muita expectativa. Mudar? Perguntei. Faz tempo que tentamos mudar de bairro lá em Zuni. Não é muito seguro. Ela acrescentou em voz baixa. Pensamos em formar uma família, mas não param de mudar os preços dos apartamentos. Temos amigos que conseguiram se mudar sem nenhum problema. Ela insistiu. Mas quando tentamos ir para a mesma região, o aluguel estava o dobro do que Nick e Ellie pagam. Os donos disseram que nossos amigos deviam ter informado o preço errado. Bom, não quero acusar ninguém, mas Nick era 3 e nós 5. Nós só queremos morar num lugar seguro. Branton acrescentou, levantando os ombros. Mesmo que a senhorita não possa dar um jeito nisso, pensamos que encontrar a princesa talvez ajudasse. Alteza! A produtora chamou.
Desculpe interromper, mas vamos começar. Ela então levou Shell para seus lugares e sentei diante de todos, sem saber ao certo como começar, e ri um pouco para tentar quebrar a tensão. Como nunca fizemos algo assim antes, não temos um protocolo a seguir. Alguém tem alguma pergunta? Um dos jovens, Blake, reconheci, ergueu a mão e observei as câmeras mudarem de ângulo para focalizar seu rosto. Sim, Blake. Quando o rei vai voltar? E simples assim, me tornei insignificante. Não sei ao certo. Depende da recuperação completa da minha mãe. Mas ele vai voltar, certo? Forcei um sorriso. Se por algum motivo ele não voltar, o país continuaria a avançar conforme planejado. Sempre fui a primeira na linha de sucessão e tenho os mesmos ideais do meu pai. Ele queria muito ver o fim das castas, e agora que elas acabaram, eu trabalharia ainda mais para suprimir as marcas que elas deixaram. Lancei um olhar para Mairead, que me deu um rápido sinal de positivo. Mas o negócio é o seguinte, Andrew Barnes começou. O palácio não tem feito nada para ajudar aqueles cujos pais eram 5 ou 6 ou menos. Acho que ainda não conseguimos definir exatamente o que seria mais eficaz. Esse é um dos motivos para vocês estarem aqui hoje. Queremos ouvi-los. Finalizei, as mãos cruzadas sobre o colo, tentando dar a impressão de estar no controle. Mas a monarquia é mesmo capaz de ouvir o povo? Bray perguntou. Já pensaram em passar o poder às massas? Não acham que existe a chance de fazermos um trabalho melhor do que o seu? Bom... Sharon me cortou ao se voltar para Bree. Querida, você mal consegue se vestir. Como pode achar que seria capaz de governar um país? Me dê o direito ao voto, Bree exigiu. Isso já bastaria para mudar muita coisa. O Sr. Poulter, Jamal, se inclinou para a frente. Você é jovem demais, começou, também se opondo. Quero ver a mudança chegar até mim. Vivi a época das castas. Eu era 3 e de lá para cá perdi muita coisa. Essa garotada não sabe de nada para contribuir com a discussão. O outro rapaz solteiro levantou irado. Só porque sou jovem não quer dizer que não preste atenção ou que não conheça gente que sofreu. Quero um país melhor para todos, não só para mim. Tinham-se passado menos de 5 minutos e a conversa inteira tinha virado um bate-boca. Várias pessoas mencionaram meu nome, mas nenhuma delas chegava a falar comigo. Imaginei que a tentativa de vislumbrar uma ampla variedade de estilos de vida poderia acarretar conflito, mas desejei que Mairead tivesse filtrado melhor as pessoas. Mas pensando bem, talvez ele tivesse feito isso, e ainda assim acabamos com pessoas que não davam a mínima para minha presença. Eu tinha passado tanto tempo preocupada com a possibilidade de eles me odiarem, que não parei para considerar a possibilidade de eu simplesmente ser irrelevante aos olhos deles. Poderiam levantar a mão antes de falar? Propus na tentativa de recuperar o controle. Não consigo ouvir as ideias de vocês com todos falando ao mesmo tempo. Exige direito ao voto! Bree berrou e os outros se calaram. Ela então me fulminou com o olhar. Vocês não fazem ideia de como é nossa vida de verdade. Olha essa sala! Ela apontou para as paredes e para a tapeçaria, combinadas com maestria, e para os pratos de porcelana e os copos cintilantes. Como podemos confiar nas suas decisões se vocês estão tão distantes do povo? Vocês governam nossa vida sem saber como é viver com a gente. Ela tem razão, disse Suzette Poulter. Vocês nunca passaram um dia no meio da sujeira ou tendo que fugir para sobreviver. É fácil decidir a vida dos outros quando não se está na pele deles. Fiquei ali sentada, frente a frente com aqueles estranhos. Era responsável por eles. Mas como poderia ser? Como uma pessoa poderia garantir que toda e cada alma recebesse todas as oportunidades possíveis, tudo de que necessitasse? Não era possível. Mesmo assim, renunciar também não parecia ser a solução. Desculpem, mas tenho que interromper. Mairead anunciou, surgindo das sombras. A princesa é delicada demais para lembrar a todos vocês quem ela realmente é.
Mas como amigo que se importa, não posso permitir que falem com ela desse jeito. Ele me lembrou alguns dos meus tutores, que se aproximavam para ver o que eu estava fazendo e me deixavam envergonhada mesmo que eu achasse que não havia motivo. A princesa Idlin pode não ser sua soberana hoje, mas está destinada ao trono. Ganhou esse direito por causa de uma linhagem inteira de tradição e sacrifício. Vocês esquecem que podem escolher profissão, endereço, todo o seu futuro, enquanto ela tem o destino traçado desde o nascimento. E ela aceitou esse peso de bom grado por vocês. Gritar pelo fato de ela ser jovem é injusto, pois todos sabemos que o pai dela tinha pouca experiência a mais quando subiu ao trono. A princesa Idlin estudou com afinco ao lado dele ao longo dos anos e já disse que pretende dar continuidade às ambições de Maxon. Digam-lhe como alcançar isso. Ray esticou o pescoço. Eu já disse. Se a sua ideia é que nos tornemos uma democracia do dia para a noite, saiba que isso traria mais caos à sua vida do que você é capaz de imaginar. Mairead insistiu. Mas se você quiser votar, comecei. Talvez possamos conversar sobre como implementar eleições locais. É muito mais provável que os líderes mais próximos de vocês, aqueles que de fato vivenciam a sua região diariamente, possam cuidar das necessidades mais urgentes. Brennan sorriu, mas relaxou um pouco a tensão nos ombros. Seria um começo. Muito bem, eu disse reparando que Nina tomava notas feito louca. Branton, você comentou algo sobre moradia quando entrou. Pode falar mais do assunto? Depois de 15 minutos, o grupo chegou à conclusão de que ninguém deveria ter o direito a uma casa negado com base na profissão ou na antiga casta, e que todos os valores deveriam ser anunciados para que não houvesse reajustes para barrar o acesso de certas pessoas. Não quero parecer snob, Sharon disse, mas alguns de nós vivemos em regiões que preferíamos que não morassem certas pessoas. Não deu certo, comentou um dos rapazes. Você foi totalmente snob. Suspirei e pensei um pouco. Em primeiro lugar, comecei. Imagino que você more num bairro rico e que a mudança para lá demandaria uma quantidade considerável de dinheiro para começo de conversa. Em segundo lugar, você parte do princípio de que as pessoas com menos meios econômicos são péssimos vizinhos. O que você disse a meu respeito, Suzette, era verdade. A mulher se animou ao ouvir seu nome e sorriu por ter acertado, mesmo sem saber o que. Nunca morei fora do palácio, mas graças à seleção, jovens de diferentes origens entraram na minha vida e me ensinaram muito. Alguns trabalhavam e estudavam ao mesmo tempo, outros sustentavam a família. Outros tentam aprender inglês para ter mais oportunidades. Talvez tenham crescido com bem menos oportunidades do que eu, mas enriqueceram a minha vida de maneiras que nem posso começar a descrever. Sharon? Perguntei afinal. Isso não tem algum valor? Ela não respondeu. No fim das contas, sou incapaz de forçar vocês a tratar as pessoas como deveriam, mas tenho consciência de que não importam as leis que eu aprovar. Nenhuma terá muito efeito se vocês não assumirem a responsabilidade de serem bons com outros cidadãos. Vi Mairead sorrir e tive certeza de que, apesar de não ter sido perfeita, tinha dado um grande passo. Me senti vitoriosa. Quando a reunião acabou, eu estava prestes a desmoronar de tão tensa. Quase 2 horas de conversa pareciam equivaler a uma semana de trabalho. Felizmente, a elite pareceu compreender que eu estava exausta e se retirou com reverências educadas. Eles teriam bastante tempo para conversar entre si sobre o assunto mais tarde. Por ora, eu queria apenas me jogar no sofá. Resmunguei para Mairead. Tenho a sensação de que vão querer outra reunião como esta, mas me recuso enquanto não estiver completamente recuperada, o que pode levar anos. Ele riu. Você foi ótima. Eles que dificultaram. Mas como foi a primeira vez, ninguém sabia como se comportar. Se você fizer de novo... Acredito que será bem mais fácil para as duas partes. Espero que sim, eu disse esfregando as mãos. Não paro de pensar em Ray, na intensidade dela. Intensidade?
Não sei se usaria essa palavra para descrever. Morage disse com cara de tédio. É sério, a reunião parecia muito importante para ela. Lamentei, pensando em como ela parecia a ponto de chorar diversas vezes. Estudei ciência política a vida inteira. Sei o que são repúblicas, monarquias constitucionais e democracias. Fico pensando se ela não tem razão. Talvez devêssemos... Pode parar por aí. Por acaso já esqueceu como ela parecia perturbada ao se dar conta de que as coisas não sairiam do jeito que ela queria? Você quer mesmo que as escolhas do país sejam feitas por alguém como ela? Ela é uma voz entre milhões. Exatamente. Eu estudei política tanto tempo quanto você, e pelas abordagens mais variadas. Acredite em mim, é muito melhor manter o controle aqui. Ele tomou as minhas mãos, com um sorriso tão confiante que resolvi parar de pensar naquilo. E você é muito capaz, ele retomou. Não deixe um pequeno grupo de pessoas que não sabem expressar racionalmente a própria opinião derrubar a sua confiança. Fiz que sim. Fiquei um pouco abalada, só isso. Claro que ficou. O público era difícil, mas você pode digerir tudo isso com uma garrafa de vinho. Sei que vocês têm adegas excelentes aqui. Temos, respondi com um sorriso largo. Vamos então, vamos comemorar. Você acaba de fazer uma coisa maravilhosa pelo seu povo. Com certeza merece uma taça.